para que a gente pudesse chegar nesse modelo operacional, a gente redesenhou nossa malha logística, pensando em operações que aconteceriam localmente em Manaus. Então, nós lançamos nossa primeira operação em Manaus, de last mile, de entrega, e a partir dessa operação, nós redesenhamos toda a nossa malha logística para que qualquer produto que a gente tenha disponível no nosso centro de distribuição, ele consiga sair obrigatoriamente por rotas aéreas em alguns hubs de distribuições que nós temos, e ele consiga chegar no dia seguinte em Manaus, para que ele possa ser entregue para o nosso cliente em até 2 dias. Sejam todos bem-vindos ao Executive Talk, esse bate-papo com executivos, com aqueles que têm feito a diferença na sua área de atuação. E hoje estou aqui com Felipe Moraes, diretor de Supply Chain e Integração da Amazon. Primeiramente, Felipe, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a agenda hoje é bem concorrida, então ter esse tempo aqui para a gente conversar, falar um pouco da sua jornada, principalmente de projetos que marcaram muito toda a cadeia, supply chain. A gente quer ouvir você muito nessa sua experiência também, mas já reconhecendo, acima de tudo, você como um dos top 50 executivos de destaque em supply chain. Então, parabéns para nós aqui da Seventh. É uma alegria poder reconhecer jornadas como a sua, projetos de relevância como você compartilhou conosco. Eu não vou dar spoiler, vou deixar você falar um pouco mais, mas parabéns. E, Felipe, eu entendo que você construiu a sua carreira atravessando os dois lados da cadeia. Foram cerca de 10 anos na Deloitte, certo? Onde você chegou lá também a diretor de supply chain, liderando projetos de eficiência e integração pós-fusão para clientes de vários setores, antes de cruzar para o lado da operação. E há mais de 6 anos, você está na Amazon, onde é diretor executivo de supply chain, integração, liderando as estratégias de cadeia e operações da companhia no Brasil. Bom, seja muito bem-vindo ao Executive Talk. É tudo isso um pouco mais. Queremos te ouvir um pouco, então, sobre sua jornada e depois também sobre o case de sucesso. Legal, Ricardo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Acho que o que mais me motiva e o que mais me deixa super empolgado, né, nessa jornada de supply chain é poder compartilhar um pouco dos aprendizados que eu tenho ao longo da jornada, mas mais do que compartilhar, também aprender muito, porque é uma jornada certamente de desenvolvimento, né? E fico super feliz de estar aí entre os 50 executivos reconhecidos, né, de supply chain do ano de 2026. Então, acho que isso me deixa muito contente. Bom, primeiro deixa eu falar um pouquinho de mim. Você já deu um pouco de spoiler, mas vou comentar um pouquinho da minha carreira e da minha jornada. Eu comecei minha carreira na indústria química, onde eu tive a oportunidade de aprender e ter muito contato com a parte de logística, distribuição, compras locais, toda a parte de reindustrialização. Foi aonde eu comecei minha jornada, pensando um pouquinho naquilo que ainda nem era chamado de supply chain na época. Então, falando um pouquinho sobre compras, como que a gente fazia processo de planejamento de produção, e eu cuidava especificamente de 2 unidades de negócio dentro da Bayer. Na época, a Bayer ainda chamava Bayer Chemicals. E ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos processos e oportunidades de desenvolvimento, mas uma coisa que me deixava muito inquieto logo no começo da minha carreira era ver o quanto a gente tinha oportunidade de crescimento e desenvolvimento de processos, mas a gente era bloqueado por tecnologia. E eu falo que a gente era bloqueado por tecnologia porque Bayer, como uma boa empresa alemã, usava o bom e velho SAP, e o SAP a gente tinha processos super engessados, né, dentro da nossa configuração ali da época. Isso me gerava uma certa inquietação. Então ali foi onde eu comecei a ter o meu primeiro contato com tecnologia. Tive a curiosidade de fazer uma academia de SAP, me formei ali, tirei certificação da academia de vendas e distribuições, né, o famoso SD ali no mercado. Depois fui fazer movimentações de materiais, gestão de inventário, que era o módulo de MM. E aí consegui entender um pouquinho das nuances
de como é que isso era feito, né, por trás dos bastidores ali na área de tecnologia, com a configuração de SAP, desenvolvimento, e consegui desbloquear muitas melhorias que a gente tinha identificado como oportunidade naquela época de processo. Isso fez com que eu tivesse minha primeira ascensão profissional, então foi o meu primeiro momento de grande desenvolvimento. Legal. Ali eu assumi minha primeira posição de liderança dentro da Bayer. Eu liderava toda uma área de comércio exterior para essas duas unidades de negócio que eu comentei com você. E aí nós passamos por um processo de spin-off, onde a Bayer ela fez uma segregação do grupo Bayer como um todo e fundou uma nova empresa chamada Lanxess. Nesse processo, dado o meu conhecimento, eu já era definido ali como um key user e um especialista, né, de processos naquele papel de liderança. Eu fui convidada para participar do comitê de spin-off, então eu participei de todo o processo, né, de separação das empresas, definição de processos, organização de como é que ficariam essas duas unidades de negócio dentro da Lanxess, e conseguimos estabelecer toda essa nova cadeia e todo esse novo modelo dentro da nova empresa. Bom, passei alguns anos lá, foram ali ao todo aproximadamente 6 anos, né, de experiência entre esses processos todos, e eu aprendi muito dentro dessa jornada, né, mas eu, curioso como sempre, novo, naquela época eu tinha meus 24, 25 anos de idade, já no meu primeiro Nem papel faz de tanto tempo liderança, assim, poxa. nem faz tanto tempo assim, na verdade faz pouquíssimos anos, e e aí foi quando eu falei: "Nossa, eu tive uma oportunidade super relevante de aprender muitas coisas na indústria química, mas eu queria aprender como é que funciona isso em outros lugares", né. E aí aquela curiosidade sempre de entender: "Nossa, como é que vendas consegue contribuir no processo de distribuição? Como é que eu consigo melhorar, o trabalho da minha área de produção com a minha distribuição?". Ou Nunca seja, ainda com uma perspectiva a integração como integrações um já era todo. algo que flutuava, né? E estava A ali na sua integração mente. como um todo, o processo end-to-end, né, e eu nem sabia que naquela época aquilo ia se chamar supply chain, mas, enfim. Fui para consultoria, tomei a decisão de ir para consultoria, então foi quando eu fui para Deloitte, e nessa época, acho que foi uma oportunidade super interessante, e eu sempre recomendo isso para todas as pessoas que estão se formando agora na universidade, né, eu falo: "Gente, se vocês querem ter uma carreira de relevância e querem ter a oportunidade de aprender sobre muitos mercados, comecem a carreira de vocês numa Big Four". É sempre importante você ter a oportunidade de participar de projetos de múltiplas naturezas em indústrias completamente diferentes. Eu falo porque fiz projetos dentro da indústria automotiva, fiz projetos dentro da indústria de healthcare, fiz projetos dentro da indústria de produção de manufatura intensa, fiz projetos na área governamental, entre outros, né? Então, foi uma Eu oportunidade posso fantástica. testemunhar um aprendizado. Eu falo que eu passei pela KPMG, fiquei um curto tempo, período de tempo por lá, mas realmente foi uma grande escola e quem quer aprender, aprende numa Big Four. Com certeza. E aí, um pouquinho dessa jornada foi fantástica, porque eu passei, de novo, né, pelos times de M&A, fiz projetos de due Sim. diligence, fiz projetos relacionados à integração pós-aquisição, o famoso PMI ali, dentro de M&A, fiz projetos de eficiência operacional dentro de Lean, Six Sigma, otimização de múltiplas operações industriais, e aí tive a oportunidade de percorrer por toda a cadeia de supply chain. Passei por logística e distribuição, fiz projetos de supply chain planning com S&OP, IBP e uma série de outros projetos relevantes, até que eu falei, nossa, preciso conectar todos esses pontos dentro de um único lugar, e aí acabei passando pelo último time, que era o time de Network Strategy, o time que fazia todo o desenho de malha logística, fazia otimização da parte tributária dentro da malha do Brasil, que é algo super complexo, e aí eu entendi de fato o conceito de supply chain, né? Olhar ali para nossa cadeia end-to-end, olhando desde a relação que a gente tem com os nossos fornecedores até o momento em que a gente entrega um produto para um cliente. Aquilo para mim abriu todos os horizontes, e aí foi quando, nessa curta jornada, né, e passando por todas essas áreas aí, estou falando de quase 11 anos de experiência dentro da Deloitte, eu me tornei diretor da prática de supply chain, e era responsável por todos os projetos desses múltiplos pilares, né, atuando em diversos mercados. Então, acho que essa, para mim, foi a jornada mais relevante.
naquele momento eu já trazia uma certa inquietude, porque eu falei, nossa, 11 anos desenvolvendo solução para grandes empresas, como é que eu faço para poder mudar de lado da cadeira, né, e começar a implementar grande parte dessas soluções que eu vendo aqui para o mercado, né? Então ali eu comecei uma jornada de transformação. Eu fui trabalhar numa consultoria que era uma consultoria especializada no setor de varejo, que é a AGR Consultores. E aí tive a oportunidade de trabalhar em empresas super relevantes, como Votorantim Cimentos e uma série de outras dentro do segmento de varejo. Bom, nesse processo, um dos projetos que eu estava desenvolvendo era fazer toda a plataforma de e-commerce do grupo Iguatemi, o Iguatemi 365, que é a plataforma de e-commerce hoje do grupo Iguatemi para o segmento de luxo. Foi um dos projetos onde eu mais tive aprendizado, e eu posso dizer, porque naquela época eu nunca tinha passado pelo segmento de luxo, e aprender sobre esse segmento foi algo super diferente e peculiar. Acho que ali, de fato, eu consegui trazer o processo do quanto uma entrega é importante para um cliente. Então, quando eu migrei para a Amazon, né, e aí foi no meio desse processo de implementar essa plataforma de e-commerce no Iguatemi, que eu fui convidado para vir para a Amazon, ali para mim despertava um dos primeiros princípios de liderança que hoje eu uso muito dentro da Amazon, que é a obsessão pelo cliente, o nosso famoso Customer Obsession, né? Então, em 2019, fui convidado para vir para a Amazon. Eu fui convidado para, considerando todo o meu background, para montar todo o plano de expansão da Amazon no Brasil. E quando eu cheguei em 2019, nós não tínhamos uma malha de distribuição estruturada, nós tínhamos 2 centros de distribuição que eram operados por parceiros logísticos, né, por operadores logísticos. E, dada a minha bagagem, eu fui designado para 2 grandes frentes de trabalho. A primeira era montar uma estrutura de escritório de projetos e tecnologia responsável por implementar todos os programas que a gente tinha como objetivo aqui no Brasil e lançar depois o que a gente vinha lançar como Amazon Logística, Fulfillment by Amazon, Global Stores dentro da Amazon, entre outros. Então, eu estruturei toda essa operação, todo esse modelo, e uma outra frente de trabalho que estava na minha responsabilidade, considerando meu background, era a nossa malha logística, ela não era desenhada por um time aqui no Brasil. Então, eu fui responsável por trabalhar junto com o nosso time nos Estados Unidos, e aí construir todo esse modelo de operação que a gente tem hoje, chegando aí no final de 2025, de 2 centros de distribuições na época que a gente tinha, para 15 centros de distribuição, né, números oficiais ali já públicos de mercado de 2025, e mais aproximadamente 300 polos logísticos no todo, considerando operações de middle mile que a gente lançou com novos sort centers, operações de last mile, todas aquelas operações que no fim do dia chegam ali na porta do cliente e geram uma diferença para a experiência dele. Excelente, excelente. Obrigado por esse panorama aí da sua jornada. É muito rica, com certeza você traz aí uma bagagem de muita experiência e bons resultados. Excelentes resultados, aliás, né? E trazendo um pouquinho do contexto, você como um dos top 50 executivos de destaque em 2026, né, dentro do supply chain, naturalmente não é uma escolha por afinidade, nós temos aqui uma curadoria muito séria, não é uma escolha por empresa, é uma escolha por relevância de projeto. Então, a nossa curadoria leva muito a sério isso. E o seu projeto foi, assim, despertou muito a nossa atenção. E eu queria trazer, então, já um pouco disso para que quem está nos acompanhando também ouça, né? E tira insights e também oportunidades a partir da sua visão e dessa execução. Foram 2 lançamentos posso dizer que, extremos opostos do nosso país. Estamos falando do Amazon River, onde entrega por pequenas embarcações na região norte, né? Onde não há rodovia pavimentada, não há uma malha estruturada, e derrubando prazos de mais de 7 dias para até 2. Ou seja, a Amazon literalmente navegando na Amazônia. Isso. E um outro projeto, Amazon Now, com entrega de 15 a 30 minutos em capitais sudeste, lançado agora em 2026. Ou seja,
Um resolve a ausência de infraestrutura, o outro comprime o tempo urbano ao limite, porque 15 minutos é uma coisa absurda de rápida. Então, dois projetos, né, de certa forma, muito interessantes. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre eles, né? Você tem um contexto na Amazônia com muitos desafios, e eu falo que eu sou fã da Amazon, então eu fico pensando o quanto isso democratiza o acesso, o quanto isso democratiza o poder de compra. Então, assim, espetacular, parabéns. E quem está nas capitais, naturalmente, quer cada vez tudo mais rápido. Então, fala um pouquinho para a gente dessas duas frentes aí. Legal. Bom, eu acho que falando dos dois projetos, os dois projetos eles trazem uma característica muito comum, que é o desejo do cliente de ter uma experiência diferente, né? E como eu comentei, do nosso princípio de liderança, que é a obsessão pelo cliente, a gente tem cada vez mais trabalhado desde o início da minha jornada aqui para entender o que o cliente busca, né? E aí esse projeto do Amazon River, ele nasceu a partir da constatação de um outro projeto que a gente também fez aqui no Brasil, que foi abrir a entrega de produtos dentro das comunidades, né, em parceria com a Favela Log, em anos anteriores. Então a gente percebeu uma necessidade e uma demanda de uma população que não tinha acesso a essas entregas. Pessoas que normalmente trabalhavam dentro das nossas operações e falavam, nossa, eu não consigo receber um produto dentro da minha residência, né? Então você imagina para nós que, além de estarmos olhando para o mercado e pensando como é que eu consigo levar uma experiência diferente para o nosso cliente, muitas das pessoas que trabalhavam nas nossas operações, elas não tinham a oportunidade de receber um pacote. Então, Sim. a origem do Amazon River, né, ela veio desse primeiro projeto, como cascata desse primeiro projeto que foi entregado dentro das comunidades, que é um outro projeto que a gente Legal. pode falar depois, que é um projeto super interessante. E aí, quando a gente expandiu nossa capilaridade no Brasil e começou a atender todas as regiões, né, a gente hoje está em praticamente todas as grandes capitais do Brasil, a gente atende ali as 8 principais capitais do Brasil, né, que inclusive foi um dos nossos anúncios ali do Amazon Now, que eu vou falar daqui a pouco, mas quando a gente começou a adentrar um pouco o atendimento da região norte, a gente viu que a gente ainda não tinha uma experiência muito positiva para os nossos clientes, né? Os nossos clientes recebiam produtos em 7, 10 dias, e muitas vezes eles queriam se beneficiar de ter uma entrega mais rápida, mas a gente não tinha ainda uma estrutura que nos permitisse fazer isso. Bom, para que a gente pudesse chegar nesse modelo operacional, a gente redesenhou nossa malha logística pensando em operações que aconteceriam localmente em Manaus. Então nós lançamos nossa primeira operação em Manaus, de last mile, de entrega, e a partir dessa operação nós redesenhamos toda a nossa malha logística para que qualquer produto que a gente tenha disponível no nosso centro de distribuição, ele consiga sair obrigatoriamente por rotas aéreas em alguns hubs de distribuições que nós temos, e ele consiga chegar no dia seguinte em Manaus, para que ele possa ser entregue para o nosso cliente em até 2 dias. Então, Mas lá vocês tinham, já na linha de integração, lá vocês tinham parceiros. Tem parceiros, nós temos alguns naturalmente, que parceiros logísticos. correspondem. Isso, nós temos alguns parceiros logísticos que nos suportam e trabalham junto conosco dentro dessas operações. Então, essa foi a primeira estruturação da nossa malha logística para atender o norte. E aí, não contente ainda, né, com um mercado que é muito segmentado e com um mercado que é muito diferente, que é o mercado da região do Amazonas, eu, como te comentei, né, fiz projetos, trabalhei em Manaus durante muito tempo, e fiz projetos na região norte durante muito tempo, e a gente sabe que o acesso à região norte ele é super difícil por vias rodoviárias, né? Grande parte desses acessos é feito por barcaças, por pequenas embarcações, enfim. Então, quando a gente começou a nossa operação em Manaus, a gente teve a oportunidade de visitar uma comunidade ribeirinha, e a gente viu que ali eles se abasteciam de alimentos e de alguns produtos que chegavam via barcaça para eles, mas esses produtos chegavam a cada 10 dias, a cada 8 dias, porque essas barcaças têm um trajeto específico para fazer dentro das comunidades. Bom, pensando nesse modelo, a gente desenvolveu um parceiro que pudesse atender essas comunidades ribeirinhas
usando pequenas embarcações. Uhum. E aí a gente lançou esse projeto chamado Amazon River, que é entregar para essas pessoas que vivem nas comunidades ribeirinhas em até 2 dias. Então, foi um projeto muito legal, porque eu tive a oportunidade de participar desde a concepção desse projeto, onde a gente fez nossa Uhum. primeira entrega em uma dessas comunidades, e ver a satisfação, ver a realização de uma pessoa que vive numa comunidade super afastada, receber esse pacote pela primeira vez, assim, para mim foi algo super relevante. E Que aí a gente legal. fica pensando como é que a gente consegue alcançar novas fronteiras olhando para esse segmento e para esse produto, né. Com Eh, certeza, então acho que isso com foi um certeza. pouquinho de como é que foi o projeto do Amazon River, e aí falando um pouquinho das entregas de 15 minutos, né, do Amazon Now. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de você migrar para o Amazon Now, porque eu acho que tem muito o aspecto da liderança assumir riscos. Logicamente que a sua experiência no Manaus, isso me levou muito, com certeza, muita coisa, facilitou muito a compreensão do contexto local e tudo mais. E para o líder supply chain, para quem está aí conduzindo, né, esses projetos, eu imagino que tem, logicamente, muitos riscos que são mitigados, porque tem cuidado da embarcação, tem chuva. Eu imagino que deva ter assim, vários detalhezinhos que acabam acontecendo, principalmente uma região úmida como a Amazonas e toda a questão tropical e climática. Eu imagino que o líder deva olhar para tudo isso. Bom, tem muitos riscos, mas também tem disrupção, mas também tem a democratização, a pessoa poder dizer sobre o recebido, né? Que legal. Como é que o líder olha para essas questões e como mitigar ao máximo esses riscos, né? Como é que funciona na prática com o público local, com aquele pequeno empreendedor local, algo da grandeza da Amazon, também lidando com esses pequenos homens que transportam, pequenas empresas, né? Enfim, se você puder trazer um pouco desse cenário na medida do possível. Claro, eu acho que uma coisa que eu sempre reforço, que eu sempre digo em todas as oportunidades que eu tenho de falar um pouquinho desse projeto, é que dentro de uma organização ninguém faz nada sozinho, né? E nós dentro de supply chain, nós temos a responsabilidade de olhar com um olhar diferenciado para entender quais são as necessidades do cliente, como é que a gente consegue ajustar isso, mas sem dúvida nenhuma, esse projeto ele não teria tido sucesso se a gente não tivesse todos os executivos que nós temos aqui dentro da Amazon tomado a decisão e os riscos de assumir algumas operações que a gente nem sabia como elas muito provavelmente iam acontecer, mas que a gente teve a intencionalidade de se preparar e executar isso, né? Então eu falo que o nosso time de transportes foi um time que também fez uma diferença primordial nesse projeto, porque tá no dia a dia, né, em contato com essas embarcações, entendendo como é que elas funcionam, colocando elas para entender o melhor momento de entrega, de recebimento, como consolida pacote e tudo mais, certamente fez toda a diferença, né? Então, eu como orquestrador aqui de supply chain, olho muito para a estratégia, olho muito como é que a gente conecta as pontas dentro desse processo, mas cada um teve um papel super relevante dentro dessa Perfeito. organização e desse projeto. Então, o diferencial foi exatamente isso, Ricardo, foi o nosso time conseguir sentar junto com os operadores de embarcação, entender como é que funcionavam as operações dele, em que momento que eles poderiam servir essas comunidades, porque muito mais do que as grandes embarcações e barcaças que transportavam esses produtos a cada 10, 15 dias, porque eles consolidam volumes, né, para poder rodar ali Uhum. nas várias malhas aquaviárias que a gente tem ali de Manaus e do Amazonas, a gente precisava de pessoas que pudessem fazer entregas todos os dias. Então, o que a gente Então, foi nesse também sentido que viu, eu imaginei, né? Porque o que a tem que gente ter um viu, movimento constante. exato, o que a gente viu foi, deixa eu mapear então quais são as pequenas embarcações que hoje conseguem movimentar pessoas de um lugar para outro, porque a gente sabe que tem pessoas das comunidades ribeirinhas que vêm trabalhar ali, né, em Manaus, no Amazonas, em todas as regiões, de uma forma de barcos, né, no dia a dia. Então a gente mapeou essa existência dessas pessoas que poderiam fazer esse trabalho,
fizemos parcerias com essas pessoas para que elas pudessem, no momento em que elas levam e trazem pessoas todos os dias nas embarcações, elas pudessem também levar esses pacotes para esses lugares e para as comunidades. Então, esse foi um pouco de como é que a gente olhou com uma percepção um pouco diferente, mapeando o mercado, e aí entendendo como é que a gente poderia fazer isso de forma diferente. Espetacular. E aquece a economia local também, né, Felipe? Porque Sim, com é certeza. inevitável que isso movimenta demais a economia ali. A Amazon tem uma responsabilidade muito grande de desenvolver de uma forma sustentável a nossa comunidade, né? Então, acho que isso para a gente é fundamental. Não só movimentar a economia, mas garantir que as pessoas tenham acesso aos produtos, tenham acesso a uma boa experiência. Isso para a gente é a nossa marca registrada. Perfeito. Bom, Amazon Now, vamos lá. Legal. Falando sobre a Amazon Now, acho que todos esses projetos, eles acabam, de uma certa forma, nos trazendo uma visão cada vez mais próxima do que o cliente quer. E pós-pandemia, a gente tem visto e tem percebido que cada vez mais as pessoas têm buscado otimizar o seu tempo. Elas têm buscado cada vez mais comodidade. Então, muitas vezes elas não querem gastar o tempo delas se deslocando de um lugar para o outro, de uma região para outra, para poder comprar os seus produtos, ou até receber produtos que elas regularmente recebem em sua residência. O Amazon Now surgiu com esse conceito de levar uma conveniência maior para as pessoas. Então, esse projeto surgiu da natureza de cada vez mais a gente receber demandas de produtos que são produtos de alto giro, né, produtos consumíveis. Então, ele iniciou com essa característica de levar produtos consumíveis de consumo rápido para essas pessoas. E aí a gente entendeu onde eram essas regiões que tinham demanda por mais produtos, e a gente começou a estruturar nossas operações e nossas malhas para isso. Então, para isso, a gente começou a desenvolver uma série de operações de dark stores, como, né, noticiamos aí para o mercado, nas 8 principais capitais que a gente tem hoje do país, e essas operações elas acontecem em parceria hoje com a RAP, né, que é um dos fornecedores que trabalham junto conosco aí dentro dessas operações de entrega de 15 minutos. Então, já é uma operação conhecida pelo mercado, anunciada ali no mês de março, e é uma operação que tem tido um retorno muito positivo dos nossos clientes, porque as pessoas elas sempre nos trazem, né, essa preocupação de, nossa, às vezes eu queria fazer alguma coisa, queria fazer alguma receita, me faltou um ingrediente e eu preciso ir buscar. Hoje eu já não preciso mais buscar, porque sendo um cliente Prime da Amazon, você inclusive tem essa entrega gratuita desses produtos, né? Então você Que entra no legal, nosso eu sou um site, cliente Prime, tá, Felipe? Eu sou um cliente Prime da Amazon. e ótimo porque você já pode se beneficiar do uso do Amazon Now. Então você Que entra na legal. nossa homepage, você vai ver lá uma parte Amazon Now, e lá você consegue procurar produtos, sejam eles produtos de hortifruti, algumas frutas, produtos de consumo rápido, e a gente consegue entregar esses produtos na sua residência em até 15 minutos, nessas 8 principais cidades que eu te falei, já atendidas pelo Brasil aí afora. Que demais, Felipe. Eu imagino quanto para você deve ser gratificante, né, conduzir, participar de tudo isso, porque não é apenas sobre uma questão de melhoria contínua. Aquilo que você falou é quem está lá na ponta recebendo esse benefício. É um ribeirinho que, poxa, tem acesso rápido em relação ao tempo que demorava antes, talvez em locais que ele não imaginaria tão cedo receber um benefício desse. É aquele que está numa grande capital e que tem um dia corrido, ou é aquela tia, aquela avó, aquela mãe que está preparando um bolo gostoso e faltou ali, ao invés dela sair, se deslocar rapidamente, esse produto está em casa, está muito pensando esse olhar, essa obsessão pelo cliente, né, de facilitar a vida, de trazer benefícios, é espetacular. Não à toa que a Amazon cresce e de forma muito madura, impactando com essas experiências, né, que eu, aliás, sou também impactado, beneficiado. Muito bom. O nosso tempo aqui passou um pouquinho, mas eu queria trazer uma última pergunta para a gente fechar. Felipe,
Basicamente, a sua carreira ela teve momentos diferentes. Você passou por consultoria, chegou à operação, talvez a operação mais exigente hoje do mundo, né, no país continental. Na sua visão, o que o Brasil ensina sobre supply chain, que talvez nem grandes operações como Estados Unidos, Índia, conseguem ensinar? Qual a nossa particularidade? O que o Brasil tem que talvez outros não tenham? Acho que essa é uma excelente pergunta, Ricardo, porque algumas semanas atrás eu estava fazendo uma apresentação em Chicago justamente falando sobre a expansão da Amazon aqui no Brasil e contando um pouquinho sobre esses casos que a gente estava falando agora. Uhum. E uma das coisas que foi muito interessante foi que muitas pessoas me relataram que hoje ainda nos Estados Unidos eles não têm essas entregas de 15 minutos. E aí, quando Uau! você faz essa pergunta, o que a gente tem aqui no Brasil que a gente muitas vezes não vê lá fora, né? Apesar de a gente ter países com infraestruturas super bem definidas, estabelecidas, como uma infraestrutura logística dos Estados Unidos, por exemplo, uma infraestrutura logística na Europa que te permite acessar qualquer país em poucas horas, né? E até uma estrutura um pouco mais grande e de grande magnitude, como a da Índia, por exemplo, mas que também tem seus desafios, principalmente do ponto de vista Uhum. rodoviário, como o Brasil, mas que muitas vezes não conseguem fazer projetos da natureza como o que a gente fez aqui no Brasil. O Brasil tem sido visto como uma referência para as operações da Amazon no mundo, justamente por esse modelo mental de inovação. Hoje a Amazon nos Estados Unidos ela faz entregas em 2 horas, né? Faz entrega em até 3 horas para os seus clientes. E quando a gente se perguntou aonde a gente consegue chegar, né? Olhando para a necessidade do cliente, o que a gente consegue fazer, a gente não se limitou a olhar para dentro de casa. Eu acho que isso é um ponto super importante para nós aqui no Brasil, que é, como executivos, pensar em alternativas que não seja só o que a gente já faz lá fora, né? Então, implementar uma solução que a gente tem, ou implementar um novo projeto que a gente já tenha rodando em países mais maduros, como Estados Unidos, Europa e a própria Índia, a gente precisa pensar em como fazer diferente, porque senão o nosso cliente nunca vai estar satisfeito, né? Então, eu acho que a nossa grande diferença é exatamente essa, é a gente ter um modelo mental que nos desafia cada vez mais a fazer não só o que a gente já conhece dentro das nossas operações, mas pensar como a gente consegue trabalhar em prol de quem a gente de fato precisa atender, que é o nosso cliente. Então, isso no fim do dia é o que faz com que a gente aqui no Brasil seja diferente. E hoje a gente tem trabalhado cada vez mais com os times externos, né, de Europa e Estados Unidos, para poder levar um pouco desse conhecimento e como é que essa parceria ela consegue nos ajudar ali no dia a dia a ter uma visão um pouco diferente e chegar em patamares diferentes daquilo que a gente quer oferecer de experiência para o nosso cliente. Que espetacular. Muito bom saber. E aí até uma pergunta complementar. Existe algum outro país que entregue em 15 minutos ou nós estamos nessa corrida e estamos na frente? Hoje nós temos Brasil e México que já entregam com essa operação de 15 minutos. Uhum. Nós já temos operações também rodando na Índia com entregas, né, mais rápidas em até 30 minutos e a gente está cada Uhum. vez mais levando esse conceito de entregas por conveniência para os nossos clientes, para todas as outras regiões e para todos os outros países. Que legal, que legal. Felipe, espetacular. Conversa que realmente passa e a gente, se pudesse, ficaria um bom tempo, mas a ideia aqui é trazer um conteúdo mais objetivo, dinâmico, focando muito no case, né, que traz também você a esse lugar de reconhecimento como um top 50 executivo de destaque. Meu amigo, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo e espero poder encontrá-lo pessoalmente no nosso evento que acontece agora em setembro, no Supply Chain Executive Summit. Para quem também tiver interesse, a gente vai deixar a descrição aqui embaixo para companheiros, amigos também aí da área que queiram estar conosco. E lá a gente conversa um pouco mais. Tenho com certeza aqui algumas perguntas ainda que, se puder ouvir diretamente de você, vai ser uma alegria. Obrigado pelo Com seu tempo certeza. e até breve.
Vai ser um prazer, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga se encontrar muito brevemente lá no nosso encontro de Executive Summit de Supply Chain.